E aí, tranquilo? Em Long Island, uma jovem chamada Millie estaciona o carro diante de uma mansão luxuosa. Por fora, ela parece apenas mais uma candidata à vaga de empregada doméstica, mas por dentro, ela está escondendo muito mais do que aparenta. Logo na entrevista, a dona da casa, Nina, analisa o currículo impecável de Millie e estranha o fato de alguém com diploma universitário querer um emprego como doméstica. A função não é simples: limpar, cozinhar, cuidar da filha do casal e ainda morar na casa. Enquanto apresenta cada cômodo daquela residência impecável, Nina revela um segredo: está grávida, mas pede que Millie não conte a ninguém. A entrevista termina com Nina dizendo que ainda falará com outras candidatas. Mesmo assim, entrega dinheiro para a gasolina e diz ter um bom pressentimento. Millie sai dali já imaginando que nunca mais ouvirá falar deles. Principalmente quando fizerem uma verificação de antecedentes. E é aí que a gente descobre a verdade. Tudo no currículo dela é mentira. O diploma é falso. Até os óculos que usa são apenas parte do disfarce. Millie, na realidade, está morando dentro do próprio carro, tomando banho em postos de gasolina e lanchonetes, sobrevivendo como pode. Certa manhã, a polícia acorda enquanto dorme no banco do motorista. Ela inventa rapidamente que estava exausta depois de cuidar da mãe idosa, só para se livrar da suspeita. E bem nesse momento, o telefone toca. É Nina. Ela conseguiu o emprego. Sem perder tempo, Millie dirige de volta para a mansão. Quem abre o portão é o jardineiro Enzo, que a observa com certa curiosidade. Mas assim que entra na casa, algo está estranho. A porta da frente aberta e uma bagunça completa em todos os cômodos. Nina surge e a abraça como se nada estivesse errado. Repara que Millie trouxe apenas 2 malas. Millie mente novamente, dizendo que o restante está em um depósito. Nina explica que precisa escrever um discurso para a Associação de Pais e Mestres e se tranca no escritório, deixando Millie responsável por organizar o caos. E ela faz isso perfeitamente. À noite, quando Andrew, o marido, chega com a filha Cissy, a casa parece saída de uma revista. Andrew fica surpreso ao descobrir que a esposa contratou alguém sem consultá-lo. Mesmo assim, dá boas-vindas a Millie. Mas a primeira noite já traz algo inquietante. O quarto de Millie fica no sótão. A porta não tem chave, a janela é minúscula e não abre. É praticamente uma cela elegante. Quando Nina leva comida, Millie pede uma forma de abrir a janela e uma chave para a porta. Nina promete resolver, dizendo que o quarto era antigo depósito de arquivos de Andrew. Ela ainda entrega um celular novo com acesso ao cartão de crédito da casa para as compras. Parece generoso demais. Na manhã seguinte, Millie tenta sair do quarto e a porta está emperrada. Depois de muito esforço, ela consegue abrir. De repente, gritos ecoam pela casa. Ela corre para a cozinha e encontra Nina completamente fora de controle, jogando objetos e acusando Millie de ter roubado suas anotações do discurso. Quando Andrew entra, Nina desaba. Ele a pega no colo e a consola, pedindo que vá descansar. Antes de sair, Nina ainda culpa Millie por ter estragado seu dia. E para evitar problemas, Millie pede desculpas. Depois, Andrew se aproxima e pede desculpas pelo comportamento da esposa. Diz que ela não tem estado bem ultimamente. Da janela, Enzo observa tudo. Mais tarde, enquanto leva o lixo para fora, ele pergunta a Millie por que ela está ali. Mas antes que a conversa avance, Nina aparece observando. Enzo se cala imediatamente. Alguma coisa naquela casa definitivamente não está certa. Enquanto limpa o banheiro, Millie encontra uma pílula estranha dissolvendo na água. Nina surge atrás dela, falando sobre como nunca se encaixou entre as mães da escola e como anda extremamente estressada. Millie sugere que podem ser hormônios da gravidez. Nina se irrita e manda que ela prepare jantar. Na mesa, a pequena Cissy trata Millie com arrogância, mandando que lave novamente seu copo. Andrew tenta ser cordial e a convida para jantar com eles, mas Millie prefere subir para o quarto. Sozinha, ela começa a vasculhar as redes sociais da família e algo muda. Ela começa a se sentir estranhamente atraída por Andrew. De repente, ele entra no quarto com um doce, se aproxima e a beija. Mas Millie acorda assustada. Era apenas um sonho. E ela entra em pânico com os próprios pensamentos. No sábado, Nina finalmente entrega uma chave para o quarto. É o dia de folga de Millie, e ela tenta sair da casa, mas Nina insiste que precisa dela ali. As duas discutem até Andrew intervir e permitir que Millie saia. Logo descobrimos outro segredo. Millie vai até o Departamento de Serviços Sociais para encontrar sua conselheira. Ela já foi presa e está em liberdade condicional.
Essas reuniões são obrigatórias. Ela entrega suas novas informações de contato e também o diário onde vem registrando tudo. E agora a pergunta é: Millie está tentando recomeçar ou está planejando algo muito maior? Porque naquela mansão perfeita, ninguém é realmente quem parece ser. A conselheira de Millie deixa bem claro, ela precisa manter aquele emprego. Se for demitida, terá que cumprir os 5 anos restantes da pena na prisão. Ou seja, aquela mansão não é apenas um trabalho, é a última chance dela. Assim que sai do prédio, o telefone toca. É Nina pedindo que Millie busque Cici na aula de balé. Mas ela desliga antes de passar o endereço. Desesperada, Millie corre para o Google, tenta adivinhar qual escola é e consegue chegar bem a tempo. Só que lá descobre que Cici deveria passar a noite na casa de uma amiga. Confusa, Millie diz que Nina a enviou. A mãe da outra menina liga para Nina. E, misteriosamente, Nina confirma que já haviam combinado tudo, colocando a culpa na própria Millie pela confusão. Quando volta para casa, Nina a repreende por ter feito uma cena na escola. E como se o clima já não estivesse pesado o suficiente, outra pessoa entra na história. A mãe de Andrew, Evelyn, está visitando. Ela critica a forma como Millie se veste e entrega ao filho pratos antigos de cerâmica, dizendo que são herança de família. O ambiente fica ainda mais desconfortável. Naquela noite, Millie não consegue dormir e desce para assistir TV. Andrew aparece. Ela pede desculpas pelo mal-entendido no balé. Mas ele diz que está tudo bem e se senta ao lado dela no sofá. A conversa começa inocente, sobre família. Millie admite que não tem notícias da sua há muito tempo. Andrew oferece condolências e, discretamente, toca a perna dela. O clima muda. Então ele revela algo perturbador. Os pais de Nina morreram em um incêndio quando ela era criança. Ninguém sabe como começou. Por um tempo, a polícia chegou a suspeitar que ela mesma tivesse provocado o fogo. Nesse momento, Nina aparece e manda Andrew voltar para a cama. E então faz algo inesperado. Ela demite Millie, acusando de tentar se aproximar do marido. Desesperada, Millie implora por mais uma chance. Nina concorda, mas apenas por uma semana de teste. Impõe 2 regras: vestir-se adequadamente e ficar longe de Andrew. No dia seguinte, Nina recebe as amigas para um chá elegante. Ela comenta que irá a um especialista em fertilidade porque quer outro filho. Mas quando sai para atender o telefone, as mulheres começam a fofocar. Elas dizem que já imaginavam que Nina estivesse grávida porque ela anda desleixada. Comentam que Andrew merece coisa melhor. Revelam que o casal tem um acordo pré-nupcial, já que Nina era pobre antes do casamento. E ainda soltam outra bomba. Nina já passou meses internada em uma ala psiquiátrica. Quando Nina volta, o assunto morre imediatamente. Naquela noite, Millie escreve em seu diário que Nina mentiu sobre tudo. Ela começa a sentir pena de Andrew e decide que assim que juntar dinheiro suficiente, vai embora dali. Mas Nina não facilita. Ela invade o quarto de Millie e informa que no sábado ela precisará cuidar de Cici, porque o casal tem um compromisso importante. Quando o sábado chega, Millie espera os dois saírem e começa a vasculhar o banheiro. Encontra o remédio de Nina, pesquisa o nome no Google e descobre que é usado para tratar psicose. Assustada, liga para uma amiga pedindo ajuda para encontrar outro emprego. Cici ouve parte da conversa e pergunta se ela vai embora. Millie nega. Mais tarde, enquanto a menina brinca com a casa de bonecas, Millie percebe que ela pegou seu troll favorito e a repreende. Quando diz para Cici ficar longe do sótão, a garota responde friamente: "Você deveria fazer o mesmo." De repente, uma porta bate. Os pais estão discutindo novamente. Nina passa pelo corredor chorando. Andrew chama Millie para conversar em particular. Ele explica que Nina tem insuficiência ovariana. Eles tentam engravidar há anos sem sucesso. Cici, na verdade, é filha de um relacionamento anterior. Naquela madrugada, gritos ecoam pela casa, objetos sendo arremessados. Millie desce correndo e bate na porta do quarto do casal. Nina abre. Na mão, um caco de espelho coberto de sangue. Millie chama por Andrew, perguntando se ele está bem. Nina começa a rir e pergunta se ela finalmente descobriu que é louca. Andrew toma o caco da mão dela e fecha a porta na cara de Millie. Na manhã seguinte, Nina pede desculpas. Confessa que mentiu sobre a gravidez. Diz que quer recomeçar e entrega algumas roupas velhas para Millie usar. Depois, pede que ela organize uma noite especial para Andrew, ingressos para um musical e reserva em um restaurante. Cici ficará na casa de uma amiga, então Millie terá folga.
Mas as revelações não param. Durante a aula de balé, outra babá conta algo chocante. Nina foi internada porque tentou afogar Cici na banheira. Também tomou uma overdose de remédios. Quando Millie volta para casa, pergunta a Enzo o que ele sabe sobre a família. Ele apenas diz que ela não deveria estar ali. Antes que possa explicar melhor, Nina aparece e manda Millie parar de falar com ele. E nesse momento fica claro, Nina está sempre observando, sempre controlando, e Millie pode estar muito mais presa naquela casa do que imagina. Assim que Enzo sai, Nina se aproxima e pergunta friamente sobre um envelope. O envelope com os ingressos e a reserva do restaurante. Millie lembra que foi a própria Nina quem pediu, mas Nina nega tudo. Diz que no sábado estará em Washington com Cici. Como os ingressos não são reembolsáveis, ela ameaça descontar o valor do salário de Millie. A discussão esquenta, até Andrew aparecer e garantir que Millie não vai pagar nada. Ele promete ligar para a administradora do cartão e resolver. Mas no sábado, a situação toma outro rumo. Andrew vê Millie saindo do banheiro apenas de toalha. Depois de se vestir, ela tenta agir normalmente, mas ele explica que não conseguiu cancelar os ingressos. Então sugere que ela use. Quando Millie diz que não tem amigos para ir, Andrew faz a proposta que muda tudo. Eles vão juntos. Millie veste um dos vestidos antigos de Nina. No teatro, os dois se divertem como um casal de verdade. Depois aproveitam a reserva no restaurante. Durante o jantar, Andrew admite que o casamento está em crise. Eles bebem, riem, dançam. E como estão alcoolizados demais para dirigir, decidem ir para um hotel. Quartos separados, mas quando Millie checa o celular, vê várias mensagens de Nina, incluindo uma demissão. Desesperada, ela vai até Andrew. Ele garante que ela não perderá o emprego e a beija. Dessa vez, não é sonho. Eles passam a noite juntos. Na manhã seguinte, prometem que foi um erro e que nunca mais vai acontecer. Só que ao voltarem para casa, se beijam de novo. E o caso continua. Quando Nina retorna, Millie está esperando com o almoço pronto, como se nada tivesse acontecido. Nina pede desculpas pelas mensagens, mas então revela que sabe que Millie passou 10 anos na prisão. Andrew fica em choque. Mesmo assim, não diz nada. Logo depois, Nina manda Millie fazer compras, mas exige que use o carro dela, dizendo que o veículo velho da empregada prejudica a reputação da família. No supermercado, uma das mulheres que estava no chá encontra Millie e avisa que é perigoso aceitar celular dos patrões. Muitos usam para controlar os funcionários. E nesse momento, Millie entende. Nina sabe sobre o caso. Enquanto coloca as compras no carro, a polícia aparece de repente. O veículo foi reportado como roubado. Millie quase é presa ali mesmo. Felizmente, Andrew chega a tempo de esclarecer o mal-entendido. No caminho de volta, Millie pede desculpas por não ter contado sobre a prisão. Andrew diz que isso não importa. Mas em casa, Nina confirma que sabe de tudo, inclusive do caso, e ameaça chamar a polícia dizendo que Millie roubou seus vestidos. É aí que Andrew explode. Ele grita com Nina e a manda sair de casa. Quando Millie pergunta se deve ajudar a arrumar as malas, Nina dá um tapa em seu rosto e a insulta antes de ir embora. Sozinha no carro, Nina chora e grita de frustração. Mas o que ninguém imagina é que minutos depois, ela começa a rir. Em um hotel, ela comemora como se estivesse finalmente livre. Bebe, queima uma foto de Andrew e começa a escrever uma carta para Cici contando toda a verdade. Enquanto isso, Andrew coloca gelo no rosto de Millie e sussurra algo que soa como promessa. Ela pode se tornar a nova dona da casa. Nos dias seguintes, Andrew e Millie vivem como um casal. Dormem juntos, passam o tempo rindo, planejando o futuro. Até que, certa manhã, tudo muda. Millie prepara café da manhã usando a porcelana herdada de Evelyn. De repente, se assusta ao ver Enzo olhando pela janela e deixa a louça cair no chão. Andrew desce furioso. Millie conta o que aconteceu. Andrew demite Enzo na hora. Depois manda Millie juntar os pedaços da porcelana, dizendo que conhece alguém que pode restaurar. Mas a repreende por não lavar as peças antes de guardar. Mais tarde, ele a leva para o sótão. Bebem juntos. O clima esquenta. Só que quando Millie acorda, está sozinha. Ela tenta sair, a porta está trancada. Do outro lado, Andrew diz friamente que ela ainda não tem permissão para sair. E é nesse momento que entendemos. O verdadeiro jogo nunca foi entre Millie e Nina. Enquanto isso, o passado de Nina começa a ser revelado na carta que escreve para a filha. Ela não iniciou o incêndio que matou seus pais. Perder a família a deixou profundamente traumatizada. Cresceu passando por lares adotivos até conseguir bolsa para estudar direito.
Na faculdade se envolveu com um professor casado. Engravidou. Ele não quis saber do bebê. Nina virou mãe solteira. Depois, trabalhando em um escritório de advocacia, conheceu Andrew. Ele foi encantador. Em apenas 6 semanas estavam casados. Eles se mudaram para a casa que Andrew havia projetado para uma noiva anterior. Um sinal de alerta que Nina ignorou. Ela pintou o cabelo de loiro porque Andrew pediu. Ele sempre comentava quando a raiz começava a aparecer. Agora a verdade finalmente vem à tona. E tudo o que parecia loucura começa a fazer sentido. Anos antes, Nina estava apenas cuidando de Sissy quando não conseguiu ir ao cabeleireiro a tempo. A raiz do cabelo começou a aparecer. Para Andrew, isso era inaceitável. Ele pediu que Nina fosse até o sótão buscar alguns arquivos. Quando ela começou a procurar, percebeu que as gavetas estavam vazias, e então ouviu o clique. A porta estava trancada. Andrew, do lado de fora, começou a repreendê-la por não ter tingido o cabelo a tempo. Em seguida, deslizou um envelope por baixo da porta com uma ordem absurda. Ela deveria arrancar 100 fios de cabelo com raiz e colocá-los ali dentro. Se um único fio não tivesse o folículo, teria que começar de novo. Nina se recusou. Andrew simplesmente foi embora. Preso no sótão, sem comida, apenas com água no frigobar e um balde para se aliviar, Nina passou horas, talvez dias, batendo na porta e implorando, até que cedeu. Arrancou, um por um, os 100 fios de cabelo. Mas quando Andrew conferiu, disse que um não tinha raiz suficiente. Ela teria que fazer tudo outra vez. Depois da segunda tortura, ele finalmente abriu a porta e ofereceu água, dizendo que fazia aquilo para o bem dela. Só que havia algo na água. Pouco depois de bebê-la, Nina começou a se sentir mal. Quando acordou, encontrou Sissy quase morta na banheira. Desesperada, tentou salvá-la. E foi exatamente nesse momento que a polícia chegou. Andrew apareceu logo depois, fingindo ser um pai devastado. Mas por dentro estava satisfeito. Nina foi internada em um hospital psiquiátrico por meses. Tentou contar aos médicos que Andrew era o responsável. Mas ele havia eliminado qualquer prova. Ninguém acreditou nela. Cansada de lutar contra o sistema, Nina acabou dizendo que tentou matar a filha. Para os médicos, aquilo era sinal de aceitação da culpa. Ou seja, melhora, ela recebeu alta. Nos anos seguintes, interpretou o papel de esposa perfeita, enquanto Andrew a destruía silenciosamente. Se cometesse o menor erro, era trancada no sótão novamente. Andrew queria um filho biológico, mas Nina colocou um DIU escondido e subornou um médico para dar um falso diagnóstico de esterilidade. Enzo era o único que acreditava nela. Tentou ajudá-la a fugir, mas Andrew os pegou juntos e Nina foi internada novamente. Quando saiu, Enzo contou que já havia perdido uma irmã por causa de Andrew. Mesmo assim, Nina disse que tinha um plano. Ela decidiu fazer Andrew se apaixonar por outra mulher, e escolheu Millie de propósito. Loira, vulnerável, desesperada por uma chance. Quando descobriu que Millie tinha sido presa por assassinato, o plano mudou. Nina deixou uma faca de queijo estrategicamente preparada. No presente, Nina busca Sissy na escola, quer fugir com a filha. Sissy pergunta se deveriam levar Millie junto. Enquanto isso, no sótão, Andrew desliza um pedaço afiado da porcelana quebrada por baixo da porta e dá uma nova ordem a Millie. Ela deve esculpir 21 linhas profundas no próprio estômago. Se não fizer corretamente, terá que repetir. Millie se recusa, bate na porta, grita e começa a lembrar do passado. No ensino médio, ela voltou para o quarto e encontrou um colega abusando de sua colega de quarto. Sem pensar, pegou um objeto decorativo e começou a golpeá-lo até que ele morresse. Era legítima defesa. Mas o garoto vinha de uma família poderosa, influente. Millie foi condenada por assassinato. De volta ao presente, vasculhando o sótão, ela encontra a faca de queijo que Nina deixou. Sem alternativa, começa a cortar a própria pele, não para obedecer, mas para ganhar tempo. Quando termina, chama Andrew. Ele só aparece pela manhã, falando com voz doce, prometendo ter um futuro juntos. E é nesse momento que Millie ataca. Ela enfia a faca no pescoço dele. Andrew reage, a arrasta de volta, tenta dominá-la. Mas Millie o chuta, consegue escapar e tranca a porta do sótão com ele lá dentro. Pela primeira vez, o predador está preso. Millie desce para a cozinha e come algo para recuperar forças. No celular de Andrew vê uma mensagem de Evelyn perguntando se ele já se divorciou, ou seja, ela nunca seria a nova dona da casa. Andrew já tinha outra substituta em mente. Furiosa, Millie volta até a porta do sótão.
Andrew implora, pede desculpas, usa o mesmo tom manipulador de sempre. Mas agora é diferente. Millie desliza um alicate por baixo da porta e faz uma exigência. Ele deve arrancar o próprio dente da frente. Quando ele se recusa, ela começa a quebrar o restante da porcelana herdada de Evelyn, peça por peça. Andrew continua batendo na porta. Oferece dinheiro, promessas, desculpas, mas dessa vez não é suficiente, porque finalmente as vítimas entenderam quem ele realmente é. E agora, ninguém mais está disposto a jogar o papel que ele escreveu. Com Andrew trancado no sótão, Millie decide que não vai mais ser vítima. Ela revela em voz alta que foi presa por assassinato, enquanto começa a espalhar gasolina pelo chão. Quando risca o fósforo, Andrew entra em pânico. Ele finalmente aceita a punição. Com o alicate na mão, começa a arrancar o próprio dente da frente, gritando de dor. Millie assiste tudo pelas câmeras de segurança no celular dele. Fria, calculista. Quando o dente ensanguentado é deslizado por baixo da porta, Millie o pega e diz que volta pela manhã. Naquela noite ela adormece no sofá em frente à TV. Mas alguém retorna à casa. Nina. Ao ver a luz acesa no sótão, ela acredita que Millie ainda está presa lá em cima. Corre desesperada para salvá-la. Ao mesmo tempo, Millie acorda e vê tudo pelas câmeras. Ela também sobe correndo. Nina abre a porta do sótão, mas Andrew a empurra escada abaixo. Millie reage na hora. Pega um vaso e acerta a cabeça de Andrew. Ele parte para cima dela, consegue agarrá-la por trás e começa a sufocá-la. Mas Millie morde o braço dele, se solta e acerta alguns socos antes de fugir novamente. Andrew a procura pela casa, mas encontra Nina primeiro. E começa o velho discurso manipulador. Pede desculpas. Diz que podem recomeçar. Nina o encara e o chama de monstro. Furioso, Andrew avança novamente, e então Millie surge por trás e o empurra sobre o corrimão da escada. Andrew despenca, bate a cabeça, as costas, degrau por degrau. Quando chega ao saguão, já está morto. Silêncio. Nina pega uma lâmpada e a deixa cair também, criando a cena perfeita. Andrew teria caído enquanto trocava a luz. Millie não acredita que alguém vai engolir essa história. Mas Nina diz para ela ir embora mesmo assim. Millie deixa o dente para trás e sai da casa. Nina liga para Enzo. Quando a polícia chega, ela interpreta a viúva devastada. Um dos policiais menciona algo estranho. Há uma facada no pescoço de Andrew. A queda não explicaria aquilo. Só que essa policial revela algo surpreendente. A noiva anterior de Andrew era sua irmã. Ela nunca se recuperou do término com ele. Por vingança silenciosa, a policial concorda que foi um acidente. Caso encerrado. No funeral, Evelyn critica Nina pela roupa de Cissy e até pergunta o que aconteceu com o dente de Andrew. Mas nada muda o fato de que ele está morto. Quando Millie aparece, Nina a abraça e entrega um cheque generoso para que ela possa recomeçar a vida. Algum tempo depois, Millie está em outra entrevista de emprego. Outra casa luxuosa, outra mulher rica. Dessa vez, ela leva uma carta de recomendação assinada por Nina. Durante a conversa, a nova patroa deixa escapar que o marido pode estar sendo abusivo. Millie a olha com firmeza e diz que pode ajudar. E agora fica a pergunta. Millie está começando uma nova vida ou iniciando um novo plano? E assim termina A Empregada. Uma história onde ninguém era completamente inocente, mas onde o verdadeiro monstro finalmente encontrou seu fim.